A Rural Business vai te dar um alerta. Se está chegando só hoje por aqui, ainda acreditando que a queda vertiginosa nos preços do milho aconteceu em razão do aumento das reservas estratégicas do mundo, saiba que está muito enganado. As cotações internacionais caíram pela manipulação escancarada da ONU ainda em meados de 2022, ao vender a historinha fiada de que a Ucrânia era o grande celeiro do mundo e que um acordo com a Rússia para tirar grãos do país em meio à guerra seria a salvação da fome. Quando os preços desabaram, os mega compradores pegaram o mercado para si, trabalhando para não deixar vir à tona informações mais precisas sobre o abastecimento mundial de alimentos básicos, como a Rural Business vai te mostrar hoje. Você sabia, por exemplo, que mesmo elevando em quase 6% a produção, o mundo terá que encarar uma das mais graves crises de abastecimento de milho da última década, ao final desta nova temporada de 2023-24? Impressionante ouvir isso, não é mesmo? Mas é a pura verdade. Por isso, a Rural Business assumiu os riscos para te alertar que bastava pisar no freio e segurar a expansão da produção para ver este mercado do milho dar uma nova guinada. E por várias vezes te mostrou o que vai esmiuçar novamente hoje. E para isso vamos chamar a vinheta, vale a pena ouvir de novo. O último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA na sigla em inglês, apresentado neste mês de dezembro, confirma que a produção de milho pode aumentar em 10% nesta nova temporada de 2023-24. Sim, 10% em um único ano. É coisa pra caramba. A previsão, pode ver acompanhando o gráfico, é que depois do tombo da safra passada, 2022-23, a produção mundial volte à casa de 1 bilhão e 220 milhões de toneladas, garantindo quase 65 milhões de toneladas a mais de milho no mercado. Um novo recorde que ultrapassa, mesmo que de leve, a marca de 2 anos atrás, que em números arredondados parece tudo a mesma coisa. O que mais preocupa a Rural Business e nos faz emitir constantes alertas a você que é profissional e tem seu caixa lastreado de alguma forma a este mercado do milho, é que gráficos como esse induzem ao erro. São um prato cheio para que os interessados em comprar milho barato de você interpretem os fatos da forma que mais lhes interessa. Portanto, preste bastante atenção no que temos para te mostrar. Em 5 dos últimos 6 anos, o mundo não conseguiu colher volume suficiente de milho para atender a todo o seu consumo, que vem em disparada. Sabe por quantas vezes o consumo mundial de milho aumentou nos últimos 28 anos? Pasme, meu amigo, em 26 deles. Isso mesmo que você ouviu. O consumo mundial de milho aumentou em 26 dos últimos 28 anos. Desde a temporada de 1995 e 96, só existe registro de queda na safra de 2012-13, e ainda assim de menos de 5 milhões de toneladas. E em um único tombo feio de quase 19 milhões de toneladas, ocorrido na safra passada, a de 2022 e 23. E detalhe, se esta queda aconteceu de fato, ninguém sabe, pois este é um número que ninguém consegue aferir. Além disso, há de se lembrar que a produção também caiu. Ou seja, é impossível consumir um grão que não existe, não é mesmo? Segundo projeções oficiais, o consumo mundial de milho deve ultrapassar tudo o que foi visto até hoje e chegar à casa de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas nesta nova safra de 2023-24. 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, meu amigo. Faz ideia do que é isso? O aumento de 6% em 5 anos pode até parecer pequeno, mas se fizer as contas, vai perceber que estamos falando de quase 70 milhões de toneladas a mais de milho sendo consumido em todo o mundo. Um volume tão, mas tão elevado que apenas 3 países conseguem produzir: Estados Unidos, China e Brasil. Ninguém mais. E é isso que muda a interpretação da história. Aquele gráfico que te mostramos de produção, alertando que induzia ao erro, comprova mais uma vez o que a Rural Business alerta constantemente. Pouco importa o que um país produz. O que vale, de verdade, é o tamanho da demanda. As exportações mundiais de milho, veja você,
devem aumentar em nada menos que 10%, depois da queda da última temporada para 180 milhões e 900 mil toneladas. São previstas encostar de novo na casa de 200 milhões de toneladas, como pode ver no destaque à direita no gráfico. E a pergunta que a Rural Business faz é uma só: será que haverá milho para atender a toda esta demanda? Essa é a questão. Para a produção mundial crescer a ponto de garantir exportação e consumo nos níveis previstos, uma coisa precisa ser confirmada antes: a produção de milho da América do Sul, em especial aqui do Brasil, que concentra 65% deste bolo. De posse desta informação e consciente dos graves problemas que a primeira safra de milho está enfrentando no Brasil e os estragos que o endividamento agrícola, queda de área de plantio e janela cada dia mais estreita de semeadura podem gerar na produção de safrinha, veja só o que já é esperado para os estoques mundiais de milho. 5 anos atrás, e aí estamos falando da safra de 2018-19, primeiro número à esquerda no gráfico, reza a lenda que o mundo tinha 322 milhões e 700 mil toneladas de milho nos armazéns. Volume que desabou nos 2 anos seguintes, chegando a menos de 293 milhões de toneladas na safra de 2020 e 2021. Foi aí que o mundo arrepiou e os preços começaram a trilhar uma das mais agressivas escaladas de alta de toda a história lá na Bolsa de Chicago, atingindo em cheio o milho aqui no Brasil. Na temporada de 2021-22, houve novo aumento, em seguida, mais uma queda. E como pode ver pelo destaque à direita, a expectativa é de nova recuperação para 2023-24, para 315 milhões de toneladas. Olhando assim, parece tudo tranquilo, certo? Não, meu amigo, errado. Isso é o que vão dizer a você por aí, a fim de tentar continuar comprando milho barato aqui no Brasil. Só que a realidade é bem diferente. O que você vê estampado neste gráfico é a confirmação em números do que aconteceu com o abastecimento mundial de milho na última década. E a Rural Business fez questão de colocar todos os anos, mesmo que encavalando um sobre o outro, para que perceba duas coisas. A primeira e mais óbvia: a folga no abastecimento mundial de milho confirma um tombo de 20% desde o pico máximo de 2016 e 2017. Naquela época, as reservas mundiais garantiam 119 dias de consumo. Hoje, garantem somente 95 dias, ou 24 dias menos. E a segunda e mais importante constatação, que você só vai ouvir de quem é isento na interpretação das informações, como a Rural Business. Perceba que mesmo com tudo dando certo, o mundo pode ter milho suficiente para atender o seu consumo por 95 dias ao final desta nova safra de 2023 e 2024. Repetindo, mesmo com tudo dando certo, já que isso significa colher a maior safra da história deste lado de cada mundo, ou seja, na América do Sul, algo bem provável de acontecer. Pois volte ao gráfico. Veja que isso não significa praticamente nada de melhora. Se analisar o que aconteceu nos últimos 5 anos, confirma um possível aumento máximo de 3 dias na folga de abastecimento desde a mínima de 3 anos atrás. Nada além disso. E quem é a peça principal neste jogo? Sobretudo para você que opera com milho aqui no Brasil. Bingo, meu amigo, um país chamado China, que nos últimos anos usou e abusou da nossa inteligência, que fez o mundo de palhaço, virou o abastecimento global do avesso e espera fazer o mesmo aqui no Brasil nos próximos anos. Por isso, a Rural Business já está produzindo uma série de análises para que conheça a fundo quem é este novo participante dos negócios em solo brasileiro. Quem é a tal China, que hoje está sentada do outro lado da mesa de negociação, tentando comprar seu milho pelo menor preço possível para garantir seu abastecimento, segurar sua inflação e ainda melhorar a margem de lucro da sua indústria. Tudo isso para pisar em 2024, consciente do que te espera pela frente. Avante mercado do milho deste imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver.